Atos capítulo 12, eu peço a todos que tenham a referência e a reverência pela palavra do Senhor. Eu vou ler um pouco mais rápido, eu peço perdão, mas eu quero compartilhar algo com os irmãos. A palavra de Deus diz assim: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Verso 5, esse verso é muito importante. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Na noite anterior, o dia que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. Sentinela montavam guarda à entrada do cárcere. Repetidamente, em outras versões fala de repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse o anjo. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e este se abriu por si mesmo para eles. Passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde, de novo, irmãos, muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. E ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eu vou parar por aqui. Diga com toda a força que há dentro do teu coração: glória a Deus pela palavra de Deus. Esse rei da Judéia, Herodes, era um dos Herodes que a Bíblia apresenta, era filho de Herodes o Grande, e ele, querendo ter o apoio dos judeus para se perpetuar no poder, ele que não era judeu de descendência nem de ascendência de Davi, muito pelo contrário, ele era um edomita, ou seja, descendente de Esaú, e ele se torna rei porque o pai dele comprou, ou melhor dizendo, subornou o Império Romano na época para se tornar rei daquela região. E ele, para ter o apoio dos judeus, começou a perseguir os cristãos, perseguir os crentes, perseguir a igreja primitiva. Pegou Tiago, irmão de João, um daqueles 3 discípulos mais próximos de Jesus, e o condenou à morte. E a tradição ensina que ele foi morto decapitado. Aqui fala espada, mas ele foi morto decapitado. E ele, vendo que isso alegrava os judeus, o que ele faz? Ele vai lá e prende o mais famoso deles, o pregador mais famoso, aquele que tinha uma certa primazia entre os demais 12 discípulos de Jesus, que era Pedro. E coloca Pedro dentro do cárcere muito fundo, muito profundo. Era aqueles cárceres onde ninguém poderia fugir, totalmente insalubre, totalmente sem a menor recurso. Irmãos, lá não tinha direitos humanos não, meu irmão. Foi colocado lá no fundo e colocado algemas nos seus braços, e ainda colocou ele preso junto com outros soldados, e tinha 4 guardas, ou melhor dizendo, 4 escoltas de 4 soldados em cada tempo, porque Pedro não poderia fugir. E Herodes só não mandou matar direto Pedro, porque era a festa dos pães asmos, que ascendia a festa da Páscoa, que culmina na festa da Páscoa no sábado, e na tradição, no sábado da festa da Páscoa não podia matar ninguém.
A Bíblia diz que então que Pedro, esse homem de Deus, que não tinha feito nada de errado, nem segundo a lei romana, e nem segundo a lei de Deus, e nem segundo a lei judaica, estava algemado, estava preso dentro de um cárcere, estava totalmente num lugar onde ele não merecia estar. Soldados o prendiam, e o interessante desse texto, e eu acho isso impressionante, eu acho isso extraordinário, Pedro dormia. Irmãos, deixa eu deixar algo claro para você. A Bíblia fala aqui que no domingo, um dia depois da Páscoa, Herodes ia apresentá-lo para o julgamento, e eles já tinham tudo combinado, Pedro ia ser morto. Eu não sei de você, se eu tivesse no lugar de Pedro e eu soubesse que amanhã eu ia ser morto, eu ia jejuar, orar, profetizar, declarar. O que eu não ia fazer era dormir, irmãos. Talvez você seja melhor do que eu, igual Pedro ia dormir, né? Eu quero perguntar para Pedro se ele ia chegar, qual era a intenção dele estar dormindo, se ele queria chegar descansado no céu. Eu não sei. Eu sei que Pedro estava dormindo. Diante daquela situação toda que ele estava vivendo, perto de morrer, aquele pavor que deveria tomar o coração dele, que tomaria o meu coração, estou falando aqui com toda sinceridade, Pedro dormia. Tem que ter muita paz no coração para dormir. Tem que ter muita paz no coração para chegar a essa circunstância ao ponto de estar numa cadeia, algemado com outros caras, perto de ser morto, vivendo de fato uma perseguição, não algo imaginário, dormir. Mas a resposta que eu tenho para esse texto, eu acho que eu falei no domingo passado também um pouco sobre isso, a resposta que eu vejo que Pedro dormia, não era apenas pela certeza da salvação que ele tinha plena, não era apenas pela certeza que ele sabia que o Deus dele poderia livrá-lo, não, ele dormia também porque ele tinha aprendido com alguém. Ele tinha aprendido com alguém. A Bíblia conta uma vez que os discípulos de Jesus, junto com Jesus, estavam no barco e uma tempestade assolou aquele barco. Lembra que foram duas tempestades? Uma, Jesus foi andando nas águas até o barco, outra, Jesus estava dormindo dentro do barco. Água entrando, o povo desesperado, discípulos correndo para lá e para cá, todo mundo achando que o barco ia afundar, e Jesus dormia. E foram acordar Jesus. Jesus mandou a tempestade acabar. A Bíblia fala que ele dá um puxão de orelha, ele fica meio bravo, né? Porque acordaram ele, homens de pequena fé, por que vocês estão duvidando de algo? Pedro aprendeu com Jesus, que é manso e humilde de coração. Pedro recebeu o Espírito Santo, e quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, quando Jesus soprou sobre eles, ele disse, além de receber o Espírito Santo, ele disse, a minha paz vos dou. Por que você está falando tudo isso aqui, bicho Fábio? Porque há prisões que nós, muitas das vezes, nos encontramos no decorrer da vida, e a gente não consegue fugir delas, por mais que a gente queira, e a gente não fez nada para merecer elas. Meu irmão, a gente já fez muita coisa errada que faz a gente merecer um bocado de consequências que a vida traz, mas existem coisas também que nos acontecem que a gente não fez nada para merecer. Mas isso é consequência da queda, do pecado do homem, ok, mas não é bem a minha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Pedro, da mesma forma, ele se colocou dentro daquela cadeia, algemas estavam sobre ele, e além de prisões físicas, doenças, enfermidades, problemas, uma dor na coluna que não deixa você andar ou movimentar, ou outros problemas muito mais sérios de saúde, há prisões de alma. Há prisões emocionais que nos travam, que nos prendem. E a gente vê alguns personagens da Bíblia que enfrentaram isso.
Hoje nós enaltecemos tanto Elias, e há um texto do apóstolo Paulo falando, olha, há um texto no Novo Testamento dizendo que Elias era uma pessoa que a gente tinha que se espelhar nele, porque mesmo ao espelhar em Elias, ele passou por todas as tribulações e tudo que a gente viveu e tudo que a gente enfrentou, e ele orava e o céu parava, não chovia, e ele orava de novo, a chuva voltava. Ou seja, vamos se espelhar em Elias, esse grande homem de Deus. Se é para se espelhar em Elias, a gente tem que se espelhar em toda a direção da vida dele, inclusive quando ele passou por depressão. O grande profeta do Antigo Testamento, o grande homem de Deus que falava, desce fogo do céu e queima, o grande homem de Deus que fazia o céu parar de chover, viveu um momento de depressão. Eu não estou falando de tristeza, eu não estou falando de um momento ou circunstância que entristece, que aconteceu algo que você ficou de luto, ou aconteceu algo que você ficou travado. Não, eu estou falando que ele passou por depressão. E quando você estuda a história em 1 Reis, que conta essa parte, você vê que todos os estágios de depressão, todos os estágios dessa doença estavam sobre eles. E eu gosto de falar isso, sabe por quê, irmãos? Para que você saiba que Deus usou Elias mesmo nos momentos de depressão na vida dele. Deus o resgatou, Deus fez uma obra na vida dele, Deus o transformou. Deus pode fazer isso com você. Não interessa no que estágio de depressão você esteja, não interessa que estado de angústia ou qualquer síndrome que você esteja passando, não interessa a aflição da alma que você está enfrentando. Deus, da mesma forma que fez com Elias, pode e vai fazer com você. Porque, irmãos, de repente acontece. Agora você tem que entender algo, preste muita atenção, irmãos. Eu não vou dar conta de falar todos os princípios por causa do nosso tempo, mas alguns princípios eu não posso deixar de falar, porque são importantes para você trazer para o seu coração, fazendo uma conexão da história de Elias e uma conexão da história que eu acabei de ler de Pedro. A primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui é que a igreja estava orando por Pedro. Deixa eu compartilhar isso com você. A igreja estava orando incessantemente por Pedro. Quando Pedro é liberto e chega na casa de João Marcos, que é o cenáculo, aquele mesmo que aconteceu a última ceia, aquele mesmo que aconteceu o Pentecoste, Atos 2, quando ele chega na casa de Maria, mãe de João Marcos, a igreja estava orando por ele. A igreja estava orando incessantemente. Você não precisa e não deve passar por esses momentos de dificuldade sozinho. Você não precisa e não deve passar por momentos de depressão sozinho. Sabe qual foi um dos grandes erros de Elias? A Bíblia diz que quando, e aconteceu por isso, Jezabel ameaça ele de morte, e ele entra no estágio de depressão. A primeira coisa que ele faz é mandar o seu servo, aquele que andava com ele, aquele que era amigo dele, aquele que estava lutando e ombrando com ele, aquele que compartilhava das lutas com ele, aquele que passava por todos os momentos com ele, mandou ele ficar quieto, sair de perto. Vou passar por isso sozinho. Você não pode e não deve enfrentar isso sozinho. Você que precisa de ajuda, você precisa pedir ajuda para a igreja estar orando por você. Você precisa pedir ajuda para que os pastores estejam ministrando saúde espiritual e emocional sobre a tua vida. Se você precisa de ajuda profissional, você precisa buscar e procurar essa ajuda. Não passe por isso sozinho. Não passe por isso sozinho. E quando Elias passou, ficou sozinho, ele entra debaixo do zimbro, ele entra debaixo de uma árvore, e ele pede para si a morte. Porque quando a gente passa por essas coisas sozinho, aquele sentimento começa a nos dominar. Não tem ninguém para dizer para a gente assim, olha, isso não é real. Não tem ninguém para dizer para a gente assim, olha, você dá conta. Não tem ninguém para dizer para a gente assim, estou com você. Não tem ninguém para dizer para você assim, olha, vamos orar. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. A igreja estava orando incessantemente por ele. E no verso 7, a luz brilha, porque Deus, ele opera na luz, ele não opera nas trevas, ele não opera naquilo que está escondido, ele traz à tona aquilo que não é revelado. Deus age através da luz. Uma luz brilha, um de repente acontece. Deixa eu dar uma palavra de Deus para você em nome de Jesus. Os de repente
repente de Deus acontece da mesma forma que muitas das vezes você enfrenta algo que você não fez nada por merecer. O seu Deus vai ao seu resgate, mesmo quando você não merece que Ele venha te resgatar. O de repente acontece. De repente aparece um anjo do Senhor e uma luz brilha, e esse anjo fala: acorda, Pedro. Acorda, Pedro. Você precisa se movimentar. Você precisa se levantar. O anjo, quando ele aparece para Elias, que ele estava lá, e olha que interessante, o anjo acorda Elias, fala: come, Elias, tem uma comida para você. Que ele come aquela comida e o anjo deixa ele dormir de novo, e Elias volta a dormir. Depois o anjo acorda ele e fala: come mais um pouco, porque com essa comida você vai andar. E a Bíblia diz que Elias anda 40 dias e 40 noites sem se cansar. Deus vem movimentá-lo, Deus vem movimentá-lo. Eu quero botar você para movimentar. Você precisa se movimentar, nem que seja devagar, nem que seja caminhando. A Bíblia fala que aquele que espera no Senhor renova as suas forças, sobe como asas, como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Preste atenção em nome de Jesus. Muitas das vezes a gente corre, mas às vezes a gente tem que caminhar. Às vezes a gente corre muito acelerado, às vezes a gente caminha bem pouquinho. O que importa é não parar. Você precisa se movimentar, nem que seja de pouquinho. Levanta, Pedro, põe a sua sandália, põe a sua capa. Olha o jeito que o Senhor se importava com Pedro. Esconde o rosto, Pedro, porque você é famoso. E aí a Bíblia diz que ele passa pela primeira guarda, passa pela segunda guarda, e em uma porta, o portão que dava de acesso à rua se abre automaticamente. Foi o primeiro portão automático da história. Abriu-se automaticamente. E a Bíblia diz que Pedro, a gente leu isso aqui, Pedro não sabia o que era real e o que não era. Pedro tinha que ter ciência do que era real e o que não era. Um dos grandes problemas desse mal, um dos grandes problemas da doença, da enfermidade de alma, é que a gente tem dificuldade de reconhecer o que é real. A gente tem dificuldade de ver o que é fruto da nossa ansiedade, o que é fruto da nossa depressão, o que é fruto da nossa doença de alma e o que é de fato real. E a gente sofre com isso, porque o sofrimento é real, a dor é real. E sabe, irmãos, eu vou dizer algo para você. Se tem alguém na tua família que sofre com isso, deixa eu te dar uma palavra de Deus para você. Não diga para ele que é besteira, não diga para ele que não é nada, não diga para ele que o choro dele é frouxo, não fale para ele que ele tem que lavar uma trouxa de roupa. Não faça isso, porque o sentimento que está dentro dele é real, por mais que o que ele está pensando não seja. Porque a dor que ele está sentindo é real, por mais que o que ele está passando em volta dele não seja. Daí eu digo a importância, porque por isso que muitos vêm conversar comigo. Eu falo: por que você não vai no médico? Por que você não vai no psicólogo? Ele talvez espera que eu ponha a mão nele e expulse o demônio emocional. Talvez ele ache que eu vou fazer uma palavra mística, espiritual, e a palavra que eu dou para ele é assim: procura um psiquiatra. Eu não sou doido, não falei isso. Procura um psicólogo, mas eu não preciso. Quem disse? Porque eles ajudam você a identificar o que é real. Sabe, irmãos, a gente precisa identificar o que é real para tratarmos daquilo que estamos sentindo. Essa era a hora de você dar um glória a Deus bem forte. Pedro não estava sentindo, mas mesmo assim as portas se abriam. Pedro não estava percebendo se era real ou não, mas mesmo assim as portas se abriam. Elias andou 40 dias e 40 noites com uma única comida. A Bíblia fala isso, sabe por quê? Porque Deus estava mostrando para Elias, Deus estava mostrando para Pedro, que mesmo eles não sabendo o que era real, mesmo eles passando por aquela circunstância, Ele estava no controle de todas as coisas e Ele estava cuidando deles. Isso é maravilhoso. E quando
Pedro chega na rua, o anjo desaparece e ele fala: opa, eu caí em si. Eu amo essa expressão, eu amo quando essa expressão aparece na Bíblia. Ela aparece no filho pródigo, caindo em si. Opa, caiu em si Pedro. E ele vai para a casa de João Marcos, porque ele sabe que a igreja se reunia ali. Ele bate na porta da casa de João Marcos. Veja, irmãos, uma porta, primeiro soldados, automático, ninguém viu. Segundo soldados, automático, ninguém viu. Chega no portão, abre-se automaticamente. Chega na porta da casa de João Marcos, ele tem que bater. Deus abre aquelas portas sobrenaturais que você não tem condição de abrir, mas as portas naturais é você que tem que bater. As portas naturais é você que tem que bater. O sobrenatural, Deus age na sua vida. O cuidado, o zelo, o esconder debaixo das suas asas, o cuidar de você com a menina nos seus olhos, tudo Ele faz. Mas diante das portas naturais, é você que tem que bater. Ele bate na porta. Rode sai. Quem é? É Pedro. Ela volta para dentro. E ela chega lá e fala para a turma, a gente não leu, mas ela chega para lá e fala: olha, para de orar, Pedro está na porta. Eles falam: que Pedro está na porta, você está doida? Não, Pedro está na porta. Não, eles têm a capacidade de dizer: não deve ser o anjo da guarda dele. Inventaram o anjo da guarda, é o anjo da guarda dele. E elas insistem: não é Pedro. Ele começa a bater de novo, até que vão lá. Quantos de nós pedimos as coisas para Deus, oramos, declaramos, profetizamos, clamamos, e quando a resposta vem, a gente não recebe, a gente não aceita, a gente não abre a porta. Veja, irmãos, a igreja estava orando pela libertação de Pedro. Pedro bate na porta e eles não acreditam que Pedro está batendo na porta. A gente acha engraçado ou interessante hoje, mas quantos de nós já passamos por isso? Veja, Jesus aparecia para curar alguém. Jesus chegava diante do enfermo e perguntava: queres ser curado? Jesus chegava diante do enfermo e perguntava para ele: o que queres que eu te faça? Você tem condição de responder para o Senhor da forma que agradaria a Ele o que você quer que Ele faça? Porque o diferencial de Salomão foi esse: quando Deus aparece para ele, Salomão responde segundo a vontade de Deus e não segundo o seu ego, a sua carne. Quem está comigo aqui, irmãos? Vai lá. Pedro entra e você conhece a história. As cadeias se romperam. Ele saiu da cadeia. Ele creu. Ele viu. Ele esperou. Deus agiu na vida dele. E da forma que Deus libertou Pedro, Ele continua libertando até hoje. Da forma que Ele restaurou Elias, Ele continua restaurando até hoje. Da forma que Ele foi lá em Elias e falou: Elias, porque Elias chega no monte Horebe, ele entra dentro da caverna. Da forma que Ele foi lá e tirou Elias da caverna, Ele disse: Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Deus continua fazendo hoje. Ele vai ao teu resgate, Ele entra dentro da caverna que você se coloca, Ele entra dentro da prisão que você está, seja ela física ou emocional, e diz: saia deste lugar. Ele continua fazendo isso tudo desde que o seu coração esteja disposto a se voltar a Ele. O seu coração precisa estar disposto, como o coração de Elias e como o coração de Pedro. Bom, eu vou terminar com o relato de Elias. Como eu disse, ele entra dentro da caverna. Não era para ele entrar na caverna, e Deus vai lá: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias fala: só sobrou eu, não tem mais ninguém. Veja como ele estava irreal. E Deus fala para ele, por 2 vezes, Deus fala para ele assim: Elias, não é verdade, eu tenho 7.000 que não se dobraram o joelho diante dos ídolos, eu tenho 7.000 que continuam me servindo, você não está sozinho, você que se desconectou, você que deixou de ter vínculo com pessoas, você que ficou isolado, e o fato de você ter ficado isolado fez mal para você. O fato de você ter ficado isolado, você não percebeu que eu tinha mais 7.000 aí. E Elias continuou insistindo. E eu quero terminar com isso, porque Deus determina que Elias deveria ungir o novo rei de Israel, deveria ungir o novo rei da Síria, e deveria ungir Eliseu no lugar dele. Só que Elias ficou meio emburrado, irmão, sabe? Quem aqui já ficou emburrado?
na vida? Só nós dois. Quem mais aqui já ficou emburrado? Ah, bom. Não quero que você responda. Quem aqui já ficou emburrado com Deus? Eu já fiquei. Deus não fez o que eu quis. Deu birra com Deus. Elias ficou meio emburrado. A Bíblia diz que ele, ao invés de ungir Eliseu, ele joga o manto em cima de Eliseu. Eliseu sabe o que aconteceu, segue ele e tudo mais. E acabou. Porque a Bíblia diz que quem ungiu o novo rei de Israel não foi Elias, foi Eliseu. Quem ungiu o novo rei da Síria não foi Elias, foi Eliseu. Percebe? Elias não ungiu Eliseu, ele jogou o manto. Elias não ungiu o rei da Síria. Elias não obedeceu. No final das contas, bispo, que você está falando que Elias não obedeceu? Não, eu estou falando que Elias emburrou. Emburrou. Em 2 Reis, capítulo 2, eu estou terminando. A Bíblia diz que um redemoinho levou Elias para o céu depois de uma carruagem de fogo. Elias é um dos que não morreu, foi arrebatado aos céus. E aí alguém pergunta: poxa, mas por que ele não fez o que Deus mandou? Ele emburrou com Deus e Deus honrou ele assim mesmo? Vou repetir: ele não fez o que Deus mandou 100%, ele emburrou com Deus assim mesmo. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Primeiro, que é pela graça e pela misericórdia dele, não é pelo nosso esforço natural. Vou repetir: é pela graça e pela misericórdia dele, não é pelo nosso esforço natural. Segundo, tudo aquilo que Deus escuta aqui, se você não ouviu nada que eu falei até agora, eu vou terminar por aqui. Se você não ouviu nada que eu falei até agora, preste atenção nessa frase que eu vou dizer para você e que ela fique no seu coração. O investimento que Deus fez em você, o investimento que Deus fez em Elias, o investimento que Deus fez na tua vida, não é descartado, não é jogado fora. O que Deus investiu na tua vida, o que Deus investiu na tua carreira ministerial, o que Deus investiu como dons no teu espírito, o que Deus ungiu na tua vida, não é jogado fora, não é jogado fora. Nenhuma oração que você fez, nenhuma lágrima que você derramou, nenhuma bênção que você recebeu, nada que Deus prometeu na tua vida, nada que Deus ungiu na sua cabeça, nada que o Senhor lançou sobre os seus ouvidos é jogado fora. Não foi com Elias, não será com você. Ele não descarta o que ele faz na sua vida, ele não descarta o que ele fez no seu espírito, ele não descarta o que ele fez na sua alma, ele não descarta. Sabe, irmãos, você não é rejeitado por Deus, ele não descarta você, Deus não te descarta. Todos aqueles que vêm nele, ele não joga fora, ele não perde, ele não descarta você. Ele não descartou Elias, ele foi lá e tirou Pedro da prisão, porque ele tinha um plano, um projeto ainda para Pedro. Ele tinha uma primazia para Pedro. Ele não descarta o que ele faz na sua vida. Saiba disso, coloca isso dentro do teu coração. Peça ajuda, peça oração, peça para a igreja orar por você. Deixa o Senhor te resgatar dessa caverna, deixa o Senhor te resgatar dessa prisão, deixa a unção dele, porque a Bíblia diz, Isaías, que a unção quebra correntes. Deixa a unção dele derramar sobre a tua vida, para que as correntes que travam, que te seguram, que não deixam você andar, que não deixam você reagir, que seja quebrada. Peça ajuda. Há portas que Deus abre, há outras portas que Ele não abre. Isso tem a ver com o nosso eu, isso tem a ver com o nosso ego, porque Ele quer tratar o nosso eu, Ele quer tratar o nosso ego. Muitas vezes Ele segura alguma coisa para que você bata na porta. Pedir ajuda é a melhor forma de tratar o eu. Pedir ajuda é a melhor forma de tratar o ego. Pedir ajuda é a melhor forma de quebrar o orgulho. Ai, Jesus. Pedir ajuda é a melhor forma de deter a arrogância. Vocês estão comigo? E da mesma forma, termina agora de verdade.
que Ele resgatou Pedro, da mesma forma que Ele resgatou Elias, Ele quer resgatar você. Ele vai resgatar você. Você crê nisso?